Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que o respeito por você simplesmente desaparece. Não é anunciado, não é discutido, mas acontece. Pode ter sido naquela conversa em que você tentou agradar demais, naquele instante em que você riu de algo que te incomodava, ou até quando decidiu ficar em silêncio para evitar conflito. E o mais inquietante? As pessoas percebem. Elas captam sinais sutis no seu comportamento, na sua postura, na forma como você reage, e, a partir disso, começam a te tratar de maneira diferente. Talvez você já tenha sentido isso, sendo interrompido com frequência, tendo suas opiniões ignoradas, ou percebendo que sua presença já não impõe o mesmo peso de antes. Isso não é coincidência. Existe um padrão psicológico por trás disso, e ele é mais comum do que parece. Ao longo deste vídeo, você vai entender exatamente quais são os comportamentos que fazem com que as pessoas percam o respeito por você quase instantaneamente, e, mais importante, porque você pode estar repetindo esses padrões sem perceber. Não se trata de aparência, status ou poder, mas de sinais comportamentais que o cérebro humano interpreta de forma automática. Aqui, você não vai encontrar conselhos vazios ou frases motivacionais genéricas. Você vai entender, de forma clara e racional, como pequenas atitudes constroem, ou destroem, a forma como os outros te enxergam. E, ao identificar esses pontos, você terá controle para mudar essa percepção de forma prática. Porque, no final, respeito não é exigido, é transmitido. Sabe aquele momento em que você sai de uma conversa e fica com uma sensação estranha, como se tivesse se diminuído sem perceber? Não foi nada explícito. Ninguém te desrespeitou diretamente. Mas, ainda assim, alguma coisa ficou diferente. Talvez você tenha concordado com algo que, no fundo, te incomodava. Talvez tenha segurado uma opinião só para evitar aquele clima tenso. Ou pior, você até falou, mas suavizou tanto que pensava que parecia que nem era você ali. E é aí que começa o problema. Porque, enquanto você acha que está sendo de boa, flexível, fácil de lidar, o outro está lendo outra coisa. Está lendo hesitação. Está lendo necessidade de aprovação. E isso muda completamente a forma como ele te enxerga. Agora pensa numa situação comum. Você está em um grupo, alguém solta uma opinião forte, meio errada até, e você sabe disso. Na sua cabeça, você rebate fácil. Mas, na hora, você trava. Dá um sorrisinho, solta um pode ser, e deixa passar. Parece pequeno, só mais uma interação. Só que não é. Porque naquele instante, você não só deixou de se posicionar, você mostrou que não sustenta o que pensa sob pressão. E as pessoas percebem isso rápido. Não de forma consciente, como um julgamento direto, mas como uma sensação. É como se, ali, sua presença perdesse peso. E o mais perigoso é que isso não acontece uma vez só. Isso vira padrão. E quando vira padrão, vira identidade. O curioso é que, muitas vezes, isso vem de um lugar até compreensível. Vontade de ser aceito. Medo de ser rejeitado. Aquela necessidade silenciosa de não criar atrito, de manter tudo leve. Só que existe um custo nisso que quase ninguém fala. Cada vez que você se ajusta demais, você manda uma mensagem clara, mesmo sem perceber. Eu me adapto ao que for preciso para continuar aqui. E o outro entende. Pode não saber explicar, mas entende. E, a partir daí, ele testa. Interrompe mais. Impõe mais. Ignora mais. Não porque é uma pessoa ruim, mas porque você nunca mostrou um limite real. E tem um detalhe que pouca gente percebe. Isso não está só no que você fala. Está no tempo que você leva para responder. No jeito que você desvia o olhar quando discorda. Na forma como você ri quando está desconfortável. São microsinais, mas que dizem muito. É como se seu comportamento estivesse sussurrando o tempo todo. Eu não quero desagradar você. E quando isso fica evidente, o respeito não some de uma vez. Ele vai escorrendo, devagar, até você sentir que precisa se esforçar o dobro para ser levado a sério. Só que o ponto mais profundo não é nem esse. Porque, com o tempo, não são só os outros que começam a te ver assim, você também começa a se tratar desse jeito. Você começa a duvidar mais das suas próprias opiniões, começa a filtrar demais o que vai dizer, começa a se adaptar antes mesmo de alguém pedir. E quando isso acontece, já não é mais sobre uma conversa ou outra, vira parte de quem você acredita que é. E é exatamente nesse ponto que tudo começa a se conectar com algo ainda mais silencioso, aquilo que você tenta esconder, mas que continua aparecendo, mesmo quando você acha que ninguém está vendo. Agora tem uma coisa ainda mais silenciosa acontecendo.
E talvez você nunca tenha parado para observar isso com atenção. Não é sobre o que você mostra, é sobre o que você tenta esconder. Aquela insegurança que você disfarça, aquele medo de ser julgado que você empurra para baixo, aquela vontade de ser aceito que você finge que não existe. Parece que, se ninguém vê, então não afeta. Só que afeta, e muito. Porque o comportamento humano não funciona só no que é visível. Ele escapa pelos detalhes. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais você tenta esconder, mais isso vaza por algum lado. Pensa numa situação simples. Você está conversando com alguém que você quer impressionar. Pode ser no trabalho, num encontro, ou até numa roda de amigos. Por fora, você tenta parecer tranquilo, seguro, de boa. Mas por dentro, sua mente está acelerada. Você começa a pensar demais antes de responder, revisa mentalmente cada frase, mede o impacto de cada palavra. E isso muda completamente sua presença. Sua fala perde fluidez, seu corpo fica um pouco mais rígido, seu olhar oscila. Não é algo gritante, mas é perceptível. O outro pode não saber dizer você está inseguro, mas ele sente que tem algo fora do lugar. E quando existe esse tipo de ruído, o respeito não se estabelece com força. Tem um padrão que muita gente repete sem perceber: tentar parecer confiante ao invés de construir confiança de verdade. E isso cria uma espécie de personagem. Só que sustentar esse personagem cansa. E mais cedo ou mais tarde, ele falha. Às vezes num detalhe bobo, uma resposta atravessada, um silêncio estranho, uma reação exagerada. E é nesses momentos que aquilo que você tentou esconder aparece de forma ainda mais evidente. Porque não vem controlado, vem bruto, sem filtro. E aí o impacto é maior do que se você tivesse sido autêntico desde o começo. E não para por aí. Isso também aparece em situações do dia a dia que parecem desconectadas. Tipo quando você evita dar sua opinião num grupo novo, mas depois fica remoendo aquilo por horas. Ou quando alguém faz uma brincadeira que te incomoda, você ri na hora, mas depois aquilo fica martelando na sua cabeça. Esse acúmulo vai criando uma tensão interna. E essa tensão muda a forma como você se posiciona no mundo. Você começa a entrar nas situações já se protegendo, já se ajustando, já tentando prever como vão te enxergar. Só que, ironicamente, é exatamente isso que faz você perder naturalidade. Existe algo muito direto nisso tudo. As pessoas não reagem só ao que você diz, elas reagem ao que você transmite. E transmissão não é controlada só pela fala. É energia, é consistência, é coerência entre o que você sente e o que você expressa. Quando isso está desalinhado, mesmo que sutilmente, gera uma sensação de instabilidade. E instabilidade não sustenta respeito. Sustenta dúvida. Mas aqui entra um ponto importante que muita gente ignora. Isso não é sobre ser perfeito ou não ter insegurança. Todo mundo tem. A diferença está em como você lida com isso. Quando você tenta esconder a qualquer custo, você fica refém disso. Agora, quando você começa a reconhecer, mesmo que internamente, algo muda. Sua fala fica mais direta, seu comportamento mais consistente, sua presença mais estável. Não porque você virou outra pessoa, mas porque parou de lutar contra algo que sempre esteve ali. E é exatamente nesse momento que uma mudança começa a acontecer. Pequena, quase imperceptível no começo, mas forte o suficiente para alterar completamente a forma como os outros reagem a você. Só que ainda existe um detalhe que fecha esse ciclo de uma forma que pouca gente percebe, e que, sozinho, é capaz de definir como qualquer pessoa vai te tratar, independente do contexto. Tem um ponto que costuma ser ignorado, mas que muda completamente o jeito que as pessoas te tratam. O que você permite, você ensina. Não é sobre o que você diz que aceita, é sobre o que você deixa passar. E isso acontece o tempo todo, nas situações mais comuns. Um amigo faz uma piada que te expõe mais do que deveria. Você ri meio sem graça e muda de assunto. No trabalho, alguém corta sua fala no meio da reunião, e você simplesmente recua. Num relacionamento, a pessoa demora dias para te responder, e quando responde, você age como se estivesse tudo bem. Isoladamente, parecem coisas pequenas. Mas juntas, formam um padrão claro. E padrão, na cabeça de quem está do outro lado, vira regra. O cérebro humano funciona com economia de esforço. Ele observa 1, 2, 3 vezes, e pronto, define. É assim que essa pessoa reage. A partir daí, ninguém mais testa com tanto cuidado. Começam a falar por cima de você com mais frequência. Passam a considerar menos o que você diz. Não porque decidiram, conscientemente,
te desrespeitar, mas porque você nunca mostrou o limite que realmente fosse sentido. E limite não é discurso. Não é falar eu não gosto disso de forma leve, quase pedindo desculpa por existir. Limite é comportamento consistente. É quando sua reação muda o clima da situação, sem exagero, sem agressividade, mas com clareza suficiente para não deixar dúvida. Agora pensa em outra cena. Você está em um ambiente novo, pessoas que ainda não te conhecem. Nos primeiros minutos, ninguém sabe quem você é, como você reage, o que você tolera. É um campo neutro. Só que esse campo neutro dura pouco. Bastam alguns sinais, um comentário que você deixa passar, uma interrupção que você aceita, uma brincadeira que você engole, e pronto. O espaço começa a ser ocupado. E quanto mais isso se repete, mais difícil fica de mudar depois. Porque você não está só corrigindo um comportamento, está tentando quebrar uma imagem que já foi formada. E aqui está a parte que mais pega. Muitas vezes você até percebe que algo está errado, mas não age. Fica aquele incômodo depois, aquela sensação de eu devia ter falado alguma coisa. Só que o momento passou. E quando passa, o efeito não volta pro zero. Ele se acumula. Isso vai desgastando sua própria percepção sobre você. Você começa a entrar nas situações já esperando ser ignorado, já antecipando que vai ser interrompido, já se preparando para ceder. E quando você entra assim, o resultado quase sempre confirma o que você já esperava. Só que existe um ajuste simples, não fácil, mas direto, que começa a virar esse jogo. Não é sobre confrontar todo mundo, nem virar alguém ríspido. É sobre parar de validar o que te desrespeita. Às vezes, isso é só não rir. Às vezes, é retomar a fala com calma, deixa eu terminar. Às vezes, é não responder na mesma velocidade de sempre quando o outro não demonstra o mínimo de consideração. Pequenas mudanças, mas que quebram o padrão. E quando o padrão quebra, o outro percebe. Pode estranhar no começo, pode até testar de novo, mas, se a consistência se mantém, o comportamento muda. No fim, o respeito não nasce de uma grande atitude. Ele se constrói nesses detalhes repetidos que parecem irrelevantes. É como uma linha invisível sendo desenhada ao seu redor. Cada vez que você se posiciona, ela fica mais nítida. Cada vez que você ignora, ela desaparece um pouco. E as pessoas, elas não perguntam onde está essa linha. Elas simplesmente sentem. No fim das contas, tudo isso se resume a algo que a maioria das pessoas só percebe tarde demais. Respeito não desaparece de repente, ele vai sendo retirado aos poucos, toda vez que você se abandona em pequenas situações. Não é sobre ser mais duro, mais frio ou mais agressivo. É sobre ser coerente com o que você sente, mesmo quando isso gera desconforto. Porque, sim, se posicionar pode gerar tensão no começo. Pode criar silêncio, pode causar estranhamento. Mas sabe o que é mais silencioso ainda? A perda de valor que acontece quando você escolhe se calar sempre. As pessoas não testam você porque são ruins, elas testam porque estão tentando entender até onde podem ir. E quem não estabelece esse limite, acaba vivendo sempre no espaço que os outros definem. É por isso que alguns são constantemente interrompidos, ignorados ou deixados de lado, enquanto outros, mesmo sem dizer muito, são ouvidos, respeitados e levados a sério. A diferença não está no volume da voz, está na firmeza da presença. Então, a partir de agora, presta atenção nos detalhes. Naquele riso automático quando algo te incomoda. Naquele tanto faz que não é verdade. Naquele silêncio que você usa para evitar conflito, mas que custa caro depois. Porque são nesses pequenos momentos que você ensina ao mundo como deve ser tratado. E, mais importante ainda, é nesses mesmos momentos que você mostra para si mesmo quanto vale. Porque no final, a pergunta não é se as pessoas estão te respeitando, a pergunta é, em quantas situações você deixou claro que merece ser respeitado. Se esse vídeo te fez enxergar coisas que você não tinha percebido antes, então já aproveita agora, deixa o like, porque isso mostra que esse tipo de conteúdo precisa continuar chegando em mais pessoas que estão passando exatamente por isso. Se inscreve no canal, porque aqui a gente vai direto no ponto, sem enrolação, sem motivação vazia, só o que realmente explica o comportamento humano de forma clara e prática. E comenta aqui embaixo, qual situação você mais se identificou ou qual tema você quer ver nos próximos vídeos. Eu leio tudo, e isso direciona diretamente o que vem por aí. Agora, não sai daqui ainda, clica no vídeo que está aparecendo no card, porque ele conecta exatamente com o que você acabou de ver e, se quiser ir mais fundo, a playlist recomendada vai te mostrar padrões que você provavelmente nunca percebeu, mas que já estão influenciando sua vida há muito tempo.